bem? Sim, professor, o som tá bem tranquilo. Beleza, então. Show de bola. Mais uma tarde com o Jean aqui. Vocês vão enjoar de mim, eu acho. Vamos trabalhar então com Google Apresentações e Google Planilhas, certo? Vamos lá. Então tá. Ah, vocês já trabalharam alguma vez com Google Apresentações? Já conhecem? Já ouviram falar? Acredito que dos softwares aí da Google, talvez o mais popular, por assim dizer, né, o mais fácil da gente usar, da gente lidar aí online é o apresentações, né? Talvez o que a gente mais de cara pense, é esse que eu vou usar bastante, né? Ah, então ele é o equivalente ao PowerPoint da Microsoft. Então, para quem não conhece aí, ele é basicamente o PowerPoint, né? Ele é um editor de apresentações que a gente utiliza na web, tá? PowerPoint vocês devem usar bastante, né? Vamos ver se o pessoal já é familiarizado com ferramenta do tipo. Então, para quem já usa o PowerPoint, já é mais fácil, né, de lidar, porque porque o PowerPoint é uma ferramenta muito parecida. Ele é dos softwares de apresentação é a base, né, para quase todos os outros. Então, o que vem depois do PowerPoint aí, os novos softwares, né, alguns inovam bastante, porém a gente sempre acaba voltando para o PowerPoint quando fala de quantidade de ferramentas, né, de solução mais completa. Então, não vou mentir para vocês, tá? O Google Apresentações ele não é tão completo quanto o PowerPoint, não dá para fazer tudo que a gente quer, certo? Então, para quem já usa aí, por exemplo, o Animaker, o Powtoon, ferramentas de animação, né, para criar slides animados, não vai encontrar nada parecido no apresentações. A gente tem animação e tudo mais, mas não tem uma ferramenta tão completa. Como, por exemplo, o PowerPoint. No PowerPoint eu consigo fazer animações aí excepcionais, né? A gente faz jogos aqui com a gurizada, a gente desenvolve algumas brincadeiras aí que com animação, utilizando os objetos, as ferramentas que o PowerPoint nos disponibiliza, dá para criar coisas bem completas, né? Então, se sobrar tempo mais no final, eu posso até mostrar para vocês. Já fiz joguinho do Mario, joguinho de Star Wars, já fiz joguinho de RPG, né? Então tem vários aí, vários jogos que dá para fazer com o PowerPoint e ficam bem bacanas. Mas PowerPoint é no computador, né? A gente não tem PowerPoint aí na web da forma que é o apresentações. E também, se tivesse, não seria uma ferramenta tão completa. Eu acredito que, para não mentir para vocês, eu acredito que até tem o PowerPoint web, tá? Porque eu sei que tem o Excel, que dá para ser usado na web. Eu já usei ele. E eu acho que tem o Word também, mas são ferramentas que têm limitações, né? Não é tão completo. Ele não consegue ter todas as opções que tem aí na versão para computador, né? Porque a gente usa offline, chamamos aí de a versão desktop, instalada no computador, tá? O Apresentações ela é uma alternativa para o PowerPoint. E é uma alternativa muito boa quando a gente tem como objetivo criar apresentações para apresentações mais simples, né? Para trabalho, para estudo,
para os alunos criarem apresentações para os professores, o professor criar apresentações para os alunos, para passar tema, para utilizar durante a aula, como ferramenta de apoio. Tá? Então ele consegue nos sanar nesse sentido. E tem algumas coisas adicionais, algumas coisas diferentes do PowerPoint que puxam aí para apresentações. Um bom exemplo é quando a gente usa o Google Apresentações, nós estamos salvando nossas apresentações no Google Drive. E se a gente está salvando no Google Drive, quando a gente tem o e-mail corporativo, ou a conta corporativa, né, a conta G Suite, que é essa que a gente está usando aqui, nós não temos limite de espaço, então podemos armazenar quanto quiser. E ainda tem outra vantagem, que quando a gente está usando uma aplicação do Google, lá no Drive, ele não ocupa espaço. Então, tanto um documento como uma apresentação ou uma planilha criada no apresentações, no planilhas e no documentos do Google, não vai ocupar espaço lá no Drive, né? Então nós temos essa vantagem ainda aí, que a gente pode criar quantos quiser sem se preocupar com o espaço, que já é ilimitado lá no nosso Drive do G Suite, né? Dos aplicativos aí que a gente tem vinculados à nossa conta G Suite, certo? Bom, eu gostaria e eu sempre começo falando de apresentação eletrônica, passando algumas dicas, né? Porque eu acho que é importante. Tem gente que não tem costume de usar e às vezes pode ficar meio perdido na hora de começar a usar slide, ou, né? Ou já usa slide há um bom tempo também e quer ver novas práticas, coisas diferentes, tá? Mas eu sempre costumo salientar algumas dicas importantes aí para todos quando a gente usa a apresentação. Algumas, claro, são muito específicas para os meus alunos, e aí eu não vou falar para vocês porque não há necessidade, né. Mas, por exemplo, a gente sabe que a apresentação eletrônica, ela é um recurso de apoio para o professor, é um recurso de apoio para quem está apresentando, tá. Então a gente tem que cuidar quando vai criar uma apresentação, para que a apresentação não se torne o objeto, o foco da apresentação. Ela tem que estar ali como apoio. Então eu sempre costumo orientar pessoas que vêm me procurar porque vão usar em palestra, porque vão fazer trabalho de conclusão de curso, apresentar para a banca, né? Alguns professores que vêm me pedir dicas, né? Os alunos também vêm bastante. E eu sempre digo, olha, o foco na apresentação é quem está apresentando e não a apresentação eletrônica. Ela está ali como base. Então a gente tem que cuidar para que não carregar demais de informações numa apresentação eletrônica, se a gente quiser manter o foco das pessoas em nós. Então eu costumo, por exemplo, usar muito pouco texto, né, nas minhas apresentações. Eu uso tópicos, uso palavras-chave. Evito passar de 2 linhas de informação. Por quê? Quando a gente passa de 2 linhas de informação, a gente convida o espectador a ler aquilo que está escrito na apresentação. E se ele estiver lendo aquilo que está escrito, e aquilo for a mesma informação que eu estou passando, o que eu estou falando se torna irrelevante, porque a pessoa leu a informação. Se for informação diferente, aquela pessoa pode ler antes ou durante a minha apresentação e não conseguir pegar o que eu estou falando, né? Sem contar que ela pode ler mais rápido do que eu falo e perder o interesse pela minha apresentação. Então é uma dica que eu costumo deixar assim como primeiro lugar, né? A gente evitar utilizar aí uma quantidade excessiva de informações no slide. É claro que tem a minha regra número zero, né? Eu sempre digo assim, como o pessoal da informática gosta de brincar bastante com isso, de começar as coisas em zero, né? Uma, é uma coisa aí do pessoal da tecnologia. A minha regra número zero é usar o bom senso. Então eu sempre digo para os alunos, olha, usa o bom senso. Quanto a tudo. A informação que eu vou colocar, o tamanho da fonte, o tipo da fonte, a cor, a imagem, o que eu vou usar lá? Eu uso o bom senso, né? Às vezes, como diria o pessoal lá do MasterChef, menos é mais, né?
Coloca menos informação, coloca menos coisa no slide e coloca mais slides, tá? E cabe a cada um decidir, por exemplo, vou encher de imagem colorida e letra colorida e uma fonte animada lá no meu slide. Para para um trabalho de ensino médio, né, ou para um professor apresentar para um ensino médio, isso não é interessante. Para um professor de educação infantil, é mais interessante que qualquer coisa, porque o slide todo colorido, bonitinho, movimentando com animação lá, vai se tornar muito mais atraente para a criança, né? E a gente provavelmente não quer que o foco seja, não está explicando um conteúdo e o foco fique aí para o professor totalmente, né? Ele é aquele apoio lá. Então o slide vai estar mostrando imagens e coisas que podem apoiar aí. E claro, vou passar uma atividade lá para minhas turmas aqui, e eu quero, ao invés de passar o conteúdo separado num documento de texto, um PDF ou um link para que eles acessem o conteúdo, eu posso já disponibilizar uma grande quantidade de texto no slide. Então, eu vou usar o slide para apresentar, vou deixar bem claro isso antes da apresentação, né? Porque é para eles, porque se eu deixar, eles vão vir, ah, professor, está usando um monte de texto. E aí eu disponibilizo só o slide, que é um arquivo também que eles podem usar. Então sempre a gente usa o bom senso nisso, tá? Então dica número 0 e dica 1 já foi, né? A dica 2 é tamanho da fonte. Tamanho da fonte é outra coisa que cai lá na minha dica 0. É bom senso. Por quê? Porque se dizia que a gente deve usar tamanho 40, tamanho 36, tamanho 44, tamanho 48. Isso depende muito da fonte que a gente está usando. Por quê? Porque se pega como base lá as fontes que a ABNT cobra para trabalho acadêmico, né? Então tem lá a Arial, tem a Times, porém ela deixa lá um parágrafo meio específico que deve-se usar fonte sem serifa, tá? Aquela fonte sem nenhuma decoração, sem nenhum enfeite. Fontes retas, né? Uma fonte mais simples e que seja fácil de ler. E aí depende muito da fonte. Se eu pegar lá uma fonte, por exemplo, Arial Black, e colocar Arial Black no tamanho 56, ela vai ocupar quase todo o meu slide. Se eu colocar a fonte Arial comum, e deixar ela tamanho 56, talvez vai ficar num tamanho legal lá para eu usar. Eu colocar a Times já é outro tamanho. Então, o tamanho da fonte é algo que a gente tem que usar o bom senso mesmo. Eu recomendo sempre que a fonte ela seja fazer umas linhas imaginárias aí, 15 a 20 linhas no slide e que a fonte seja mais ou menos desse tamanho, tá? Quando a gente tem pouca informação no slide, consegue deixar a fonte maior. E é claro que quanto maior, melhor para as pessoas lerem, tá? E depende muito da visão de quem está ali, da quantidade de texto. Eu posso pegar, por exemplo, uma fonte lá com muito texto, com muito enfeite, né? Uma fonte muito decorada e que, por exemplo, o N tem uma voltinha lá, uma espiral no começo, o A também, e tem alguns riscos lá no meio, todo bonitinho assim a fonte. E se eu colocar ela num texto, num parágrafo muito grande, 7 ou 8 linhas, e uma fonte de tamanho menor, vai confundir a leitura. Então, a pessoa que está tentando ler aquilo numa certa distância, de repente no fundo da sala, né, ou de repente no celular, vai dificultar bastante a leitura, tá? Porque a fonte com serifa ela se confunde. Muitas elas são muito juntinhas, inclusive, e aí duas letras muito perto podem parecer uma outra letra. Então, dificulta a leitura aí, tá? Ah, e essa foi a dica, né? Tipo de fonte. A cor da fonte versus cor do fundo. É outra dica importante que eu deixo aí. A gente tem que sempre priorizar um contraste alto, tá? O que é um alto contraste? Uma letra com uma cor muito escura e o fundo claro, ou uma letra muito clara com o fundo escuro, tá? Esse alto contraste vai favorecer a leitura em qualquer situação aí, certo? E
O maior alto contraste que a gente encontra aí é preto e branco, né? Tanto a fonte quanto o fundo preto e o outro ao contrário, vai gerar um contraste bacana que pode ser lido de qualquer forma, tá? Eu prefiro com um fundo claro. E aí vem a pergunta: posso utilizar ou devo utilizar imagens no fundo? Pode e deve, dependendo do contexto que está usando a apresentação, né? Vai do bom senso mesmo. O que a gente tem que cuidar é quando a imagem é muito carregada de informações, quando é uma imagem muito confusa, com muita coisa, e a fonte vai ficar parecida com aquela imagem. E aí eu vou mostrar para vocês depois algumas técnicas que eu uso quando eu coloco fontes aí, quando eu coloco um fundo, uma imagem de fundo e vou usar, tá? Eu vou deixar até aqui anotado para vocês. Deixa eu colocar aqui para não esquecer. Aí, já anotei aqui para não esquecer também dessa parte. E aí eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu uso aí para quando eu quero colocar uma imagem de fundo, porque fica bacana, né? O slide fica bem legal assim quando a gente coloca bastante elementos assim de fundo, cria alguns padrões de formas, de imagens aí e dá para fazer uma apresentação bem profissional. Nós vamos ver aí, tá? E última dica aí, imagens, utilizar imagens, né, no nosso slide. E eu sempre digo, ótimo, se alguém me perguntar já, é legal usar imagem? É legal usar imagem, tá? A imagem ela é um recurso que ajuda o aluno a lembrar daquele conteúdo, tá? Então nós temos aí, eu não lembro exatamente os tipos, né? Mas tem aluno que aprende escutando, melhor, tem aluno que aprende lendo, tem aluno que aprende fazendo, né? Ou vendo. E a gente usa o máximo de recursos. Então, se eu estiver falando alguma coisa, tiver um texto para ele ler no slide, né, algo que, uma frase que vai ajudar ele a lembrar daquele conteúdo, e ainda eu tiver uma imagem para que reforce aquele assunto, é excelente, tá? E aí eu posso fazer a apresentação de um álbum de fotografias, uma apresentação, né, de fotos, enfim, imagem é tranquilo, certo? Vamos lá então. Eu vou compartilhar minha tela aqui e aí a gente começa a trabalhar com. Vamos lá então. Como é que eu faço para acessar o Google Apresentações, tá? Tem várias formas da gente fazer isso. Então eu já mostrei para vocês lá o formulário, né, que a gente pode acessar através do Google Drive. O Apresentações é a mesma coisa. Lá no Google Drive a gente tem um botão lá específico só para criar a apresentação e já vai salvar direto lá no nosso Drive, ok? Ou a gente pode acessar pelos aplicativos aqui na nossa conta. Então nós temos aqui a conta do Google logada, né? Eu posso usar aqui as apresentações para acessar. Ou eu posso simplesmente vir aqui e digitar docs.google.com/presentations. Presentation, tá? Ele vai abrir o apresentações também, certo? Eu vou deixar o link para vocês aí no chat. Só um link para vocês quiserem anotar como o que a gente digita aí para acessar direto, tá? Pode anotar esse link aí. É só digitar isso aí no navegador que se tiver a conta logada vai abrir, ok? Então abri aqui o meu Google Apresentações e a primeira coisa que aparece aqui para mim são opções que eu tenho de apresentações prontas, né? Modelos. E tem as apresentações recentes, as que eu tenho aqui, né? Então,
vocês podem ver, tem bastante coisa, tá? Então tem bastante apresentação que eu uso muito recurso aqui, até vou mostrar para vocês, posso mostrar algumas aqui. Deixa eu abrir uma nova guia, vou somente ver em outra guia. E tem algumas que eu uso bastante imagem aqui para trabalhar aqui, mas essa aí já está ótima, tá? Então, uma apresentação que eu uso bastante recursos aqui. Uso imagens, tá? Para trabalhar. Eu também coloco imagem de fundo, desde que eu tenha aqui um contraste. Na verdade, a imagem meia transparente, né? Preta e branca. Ó, na verdade, eu só vou usar mais texto quando a fonte for muito grande. Eu coloco o texto muito grande, aí ele vai, né? E encurta aqui a metade usa a imagem, e aqui esse lado aqui eu uso mais texto. E dividir tudo em tópicos, ó, as informações. Trabalhando com imagens também, tá? É uma apresentação bem simples, mas a gente vai fazer aqui uma apresentação bem bacana aí. Vamos lá então. Se eu quiser então pegar um modelo pronto, né? Eu tenho aqui a galeria de modelos, ó. Galeria de modelos. E vai abrir aqui alguns modelos, tá? Então eu tenho aqui modelos que são disponibilizados pelo Senai, né? São disponibilizados pelo gerente aí do G Suite. O pessoal coloca à disposição, tá? E aí a gente tem os modelos aqui que o próprio Google Apresentações fornece. Ele tem algumas, são criados com base em algumas características para alguma finalidade específica, né? Então, álbum de receitas, enfim, ele vai criando aí. Se a gente achar algum que interessa, nós temos aqui. Ah, eu vou criar um novo, vou pegar aqui uma apresentação em branco e vai abrir aqui o meu Google Apresentações, basicamente igual o PowerPoint, tá? Bom, características do Google Apresentações. Eu vou mostrar um pouco a característica da área de trabalho, tá? Mesmo sabendo que alguns profs já usam aí o PowerPoint, pode ser que usem também apresentações, mas mais para se alguém tiver aí no básico, não usa ainda para conhecer a ferramenta, beleza? Então nós temos aqui em cima a nossa barra de ferramentas, tá? Na verdade nossas guias, né? Nosso menu suspenso. Então, é uma prática que não existe mais, por exemplo, no PowerPoint, no Word, né, nas ferramentas da Microsoft, mas existem aqui, que é a gente utilizar menus assim, ó, menus suspensos, em cascata, né, esse tipo de menu aqui. São tudo guias com as ferramentas aparentes. E aqui nós temos a barra de ferramentas, então, logo de baixo, tá? Na lateral esquerda, as miniaturas de slides, ela vai mostrar os conteúdos, né, em miniatura aqui, conforme a gente preencher conteúdo na nossa apresentação. Aqui no meio, então, fica a apresentação em si, tá? O que a gente estiver trabalhando, o que estiver destacado no momento, ok? E aqui no outro lado, a gente vai ter as ferramentas, né, as opções de ferramentas conforme selecionamos. Então, se eu não tiver, por exemplo, aberto nada aí, vai ficar assim, tá? Se eu for lá em tema, vai abrir aqui os temas, ok? A gente vai ver aqui algumas ferramentas, algumas várias ferramentas que vão abrir aqui no ladinho, beleza? Deixa eu só organizar aqui, beleza. Por onde que nós começamos aqui, tá? Então, não vai interferir muito a forma como a gente começa para chegar num resultado aí de slide, tá? Eu posso começar por qualquer coisa, eu posso começar inserindo todo o meu conteúdo e depois começar a formatar.
eu posso fazer slide por slide, eu posso colocar um tema antes, o tema depois, né, configurar as transições no início ou no final. Isso não vai interferir no resultado. O que pode interferir é na nossa produtividade, né, a velocidade com que a gente vai produzir esse material aqui. Então tem algumas técnicas, né, tem algumas formas, não vou chamar de técnicas, que a gente pode utilizar para ser um pouco mais rápido na hora de desenvolver aqui a apresentação, ok? Então a primeira delas, e que eu gosto muito de salientar, porque muita gente não vê isso, nem conhece, tá? É trabalhar com slide mestre. Pode escrever aí no chat quem conhece slide mestre, quem já usou slide mestre, tá? E a gente vai usar aqui. Então o que que é slide mestre? Slide mestre é uma configuração que a gente faz de formatação, de layout e tudo mais, né, de tema, para cada tipo de slide que a gente tem. Então, cada tipo de slide que a gente tem, cada conjunto de cada item, né, cada objeto que a gente coloca no slide vai ter uma formatação pré-definida, tá? E essa formatação pré-definida a gente não vai precisar mais mexer, porque vai ser aplicada a cada slide que a gente criar, beleza? Escutei que alguém respondeu aí. Só usou na faculdade, slide mestre. Isso. Vamos ver aqui então. Então, o slide mestre é bem bacana, tá? Porque assim, eu gosto do slide mestre porque a gente criando um padrão, eu não costumo fazer, tá? É aquela coisa, eu falo, mas não é que eu faça necessariamente. Se a gente cria um padrão, né? Cria um tema aqui bacana com o slide mestre, toda vez que eu for criar um slide, se eu quiser usar o mesmo tema, ele já vai estar pronto. Eu só tenho que pegar e aplicar no meu slide lá. E a gente vai ver depois como a gente pode pegar um tema aí pronto, tá? E então vai facilitar para mim. Eu particularmente gosto de toda vez que eu for criar um slide, por mais que seja da mesma matéria, né? eh, Vou criar sempre um diferente do outro. Eu acho que também prende um pouco a atenção do aluno aí, se a gente despadronizar pelo menos o slide. Tá? Sempre é uma surpresa, é alguma coisa diferente aí na hora de apresentar. Dá um pouco mais de trabalho, mas acho que vale a pena. Então, para criar slide mestre aqui, a gente tem, na verdade, tem duas formas de chegar no slide mestre aqui, tá? Se eu não me engano, a gente tem aqui em ver mestre, ele vai abrir o slide mestre, ou a gente pode ir em slide e editar mestre, tá? E aí vai abrir essa opção aqui. Antes de nós explorar cada ferramenta aí, vamos para o slide mestre. Então, o que que eu faço com o slide mestre? Notem que ele está mostrando para mim aqui, ó, uma versão de cada um dos tipos de layout que eu tenho. Ó, layout e níveis de título, tá? Certo? Então, ó, para cada um dos que eu tenho aqui, ele está mostrando uma versão. Normalmente, né, esse aqui é o padrão, é aquele que vem lá no que a gente no PowerPoint quando cria um slide novo, sempre vai começar com esse aqui, é o que sempre está como padrão, que é um título e um conteúdo. Então sempre vai ter o título e o conteúdo, né? Ele já vem aqui como o principal, ó. E tem vários layouts, o de capa, né? O nosso título, o slide de título e subtítulo, né? A capa do slide, que a gente pode editar. Um aqui que tem só um título, esse mesmo aqui de cima, né? Então eu posso configurar. Tudo que eu configurar aqui, deixa eu mostrar para vocês um exemplo rápido. Eu vou pegar aqui e vou colocar como a fonte vermelha, tá? Vou colocar em negrito, vou colocar itálico e vou colocar sublinhado, que é para deixar bem diferente mesmo. Notem o que que acontece aqui, ó, para baixo. Ó. Todos eles estão sendo aplicados. Quando eu fechar isso aqui, né? Então, quando eu fechar isso aqui, deixa eu fechar aqui. Olha o que que acontece aqui. Vou inserir um novo slide. O que que acontece? Todos os meus slides já vão vir pré-configurados com isso aqui, tá? Então já vai aplicar isso para todos. Eu não preciso perder tempo slide por slide e ficar configurando. E também, claro, né? Não sei se alguém tem a prática, mas eu tenho é uma coisa, um vício que eu peguei, que é de duplicar o slide e apagar o conteúdo
do slide e ir lá escrever outro por cima, né. Só que eu posso facilitar mais ainda, eu posso aumentar minha produtividade se eu tiver um slide mestre configurado. Então eu vou aqui editar mestre, e aí eu vou opa, slide, editar mestre. E aí eu vou escolher o que que eu quero aqui para o meu slide. Eu posso escolher já o fundo, né. Então eu quero, por exemplo, aqui neste slide aqui, eu vou colocar um plano de fundo. E aí eu posso escolher uma cor, tá. Posso escolher uma cor, posso escolher uma imagem, posso escolher alguma outra coisa, né, padrão a gente pode ser imagem, né. Eu estou confundindo aí com o PowerPoint. O bacana é o quê? Que a gente tem que prestar atenção aqui em slide mestre. Que se eu configurar esse aqui, ele vai aplicar para todos. Se eu configurar cada um deles individualmente, vai ser configurado só para esse tipo de slide, tá. Então eu vou configurar aqui, por exemplo, para o título, para o meu slide de título, sempre que eu usar um título, eu vou colocar uma imagem. Então eu vou pegar uma imagem aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui no meu drive. Não tem nenhuma, deixa eu fazer o upload então. Vou procurar aqui uma imagem, deixa eu vir aqui em imagens, pegar uma imagem aqui bacana, pegar essa. Vai fazer o upload aí da imagem, né, e concluído. Tá aí ó, tem a minha imagem aqui. Vou mudar o título, então eu quero que o meu título de slide mestre, ele não vai ser tudo esse negócio aqui, ele vai ser em negrito. A cor do texto, eu vou colocar uma cor branca, né. Pode ser branca, pode ser preta, eu já vou mostrar uma técnica muito legal aqui para vocês, bem simples de fazer que vai ajudar bastante, tá. Então, coloquei aqui a cor branca e notem que essa aqui tá cinza, ó. Se eu deixar cinza, ninguém vai conseguir ler, né. Então aí eu vou colocar também, vou colocar uma cor branca, tá, e não precisa colocar mais nada. E o que que eu vou fazer aqui? Para que seja possível ler, para que isso aqui facilite para mim, né, deixa eu ampliar aqui, porque eu gosto de deixar assim, para usar essa técnica. Eu vou colocar um fundo nesse meu quadro aqui, tá. Então vou pegar aqui um fundo, e eu vou colocar aqui uma cor, deixa eu colocar uma cor escura no fundo. Só que eu vou alterar aqui, tá, deixa eu personalizar, que vai aparecer aqui, a transparência. Então eu vou deixar mais fraquinho, ó, vou deixar aqui mais fraquinho. E vai aparecer o fundo lá. E vai ficar essa técnica aqui, ó, eu consigo ler, eu torno isso legível, tá, continua aparecendo o fundo, eu poderia, por exemplo, aqui, deixa eu personalizar, colocar a cor preta e vou deixar lá o fundo. Ele vai ficar, ó. Fica bem bacana, porque a gente continua podendo ler o título, né, não vai atrapalhar. Nesse aqui é a mesma coisa. Vou lá na cor, ó, procuro a latinha de tinta aqui. Lembrando sempre, né, para mudar a cor da fonte, a gente vai ter aqui, ó, a cor do texto, essa letra A, que tem uma linha embaixo com a cor. Para mudar a cor do fundo, né, sempre que eu tiver uma forma, uma caixa de texto selecionada, eu vou procurar a latinha, que é a cor de preenchimento. Aí eu vou pegar aqui, ó, personalizado, colocar a cor preta e a transparência, vou colocar aqui, deixar mais ou menos aqui, né. Então eu continuo vendo o fundo, mas eu consigo ler o texto. Toda vez que eu utilizar esse slide de capa, vai aparecer para mim essa imagem de fundo e vai aparecer para mim esse estilo que eu selecionei agora aqui, tá. Vou pegar esse outro aqui, de conteúdo. Esse outro aqui, eu vou colocar uma cor que seja parecida com aquela. Vamos procurar uma cor aqui, vou alterar o plano de fundo,
E vamos pegar uma cor aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui bem diferenciada. Vou personalizar para achar a cor que eu quero. Ai, não é uma cor muito bonita, não. Mas tudo. Então, é uma cor clarinha, óbvio. E agora eu vou ter que deixar o texto um pouco mais escuro. Aqui, inclusive, eu posso usar o gradiente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos a opção gradiente. E o gradiente, a gente pode vir aqui em personalizado e escolher a cor aqui. Então, vou pegar a cor que eu quero aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aquela que eu usei agora. Deixa eu personalizar. Ter que achar a cor de novo. Aí, ok. E ali um cinza. Pode ser um cinza. Vou clicar aqui e vou trocar a cor. Vou pegar um cinza mais clarinho. Um pouquinho mais escuro. Beleza. Escolho o tipo de ângulo que eu quero, né? Se eu quero linear ou radial. Linear é o quê? Vai vir uma cor daqui e vai mudando para outra em linha reta. Radial vai pegar, por exemplo, no meio uma cor e vai espalhando para o restante do slide outra cor, tá? Posso colocar até mais escuro, deixar que estava antes, vai ficar bonito aqui. E o ângulo que eu quero, né? Então aqui a gente tem uma visualização, ó. Vai ficar mais marronzinho em cima, mais cinza embaixo. Vou dar um OK. Só que olha o que aconteceu aqui. Eu tinha clicado no texto e aí me quebrou aqui, né? Eu vou lá em plano de fundo. Vou pegar a cor aqui e aqui eu vou escolher o gradiente. E vou pegar essa que eu já tinha selecionado aqui. Concluído. Esse aqui eu não quero plano de fundo. Esse aqui eu vou deixar sem plano de fundo. Então vou vir aqui e vou deixar transparente. Porém, eu vou mudar o texto. Vou deixar em negrito e vou deixar a cor preta, tá? E aí eu tenho que mudar aqui, por exemplo, esta cor do texto aqui. Essa aqui não pode ser cinza porque vai incomodar lá na hora de ler. Vou deixar preto também. Tento fazer meio que um conjunto, né, entre este e este, tá? Não tá, confesso que não tá exatamente o que eu queria. Eu preciso escolher uma cor melhor aqui. Então vou personalizar, vou pegar uma cor mais. Qualquer dúvida vocês podem ir me chamando aí, tá? Ainda não é a cor certa. Vou deixar assim. Então, ficou um gradiente aí. Não é para ser muito bonito não, tá? É só para a gente ver que dá para fazer aqui. Então, coloquei aqui um fundo, editei e editei aqui. Então, todos os meus slides vão ter este fundo aqui. Se eu não gostar, né? Vem aqui, altera, pode personalizar, enfim, vai trocando aí como achar melhor, tá? Então, beleza, certo? Terminei de editar e aqui qualquer coisa que eu editar, inclusive transição, tá? Tudo que eu editar aqui no slide mestre, depois vai ser aplicado lá para os slides que eu anexar. Ó. Notem que esse aqui que eu tinha colocado antes, ele já ficou dessa cor aqui, ó. Se eu criar um novo aqui, ó, ele também vai seguir dessa cor. Então, vai ser personalizado. Vou deixar sem subtítulo. E aqui eu posso ainda ajeitar, tá?
Não é algo que fica fixo aí, por exemplo. Se eu quiser deletar, não é obrigatório que vá ficar isso aqui, tá? Eu posso também excluir. Não gostei, quero, de repente, em outro momento, eu quero botar outro estilo de título, sem ficar alterando o slide mestre, eu posso fazer, tá? Não é obrigatório que seja usado esse aqui. Então, por exemplo, aqui eu não quero subtítulo, quero deixar assim, ó. Vou alterar. Quero colocar uma fonte diferente, posso alterar também, tá? Então dá para fazer isso aí, beleza? Então esse foi o slide mestre. Ah, vamos lá. Transição de slide. Transição de slide é o momento em que um slide muda para outro, tá? Muda de um para o outro. Então a gente tem aqui algumas transições. Se eu clicar aqui em transição, vai aparecer, tá? E aí a gente vai, nesse lado aqui, no lado direito, vai aparecer essa janela aqui em que a gente vai escolher as transições. Então eu tenho aqui, por exemplo, tá nenhuma, né? Vou colocar aqui, ó, tipo de transição, vamos pôr aqui dissolver, tá? E aí vai aparecer aqui no ladinho, ó, tem um símbolo que é usado aqui como transição. Já apareceu lá. Eu vou escolher a velocidade que eu quero, né? Quantos segundos ela vai durar, tá? Se eu quero aplicar todos os slides e se eu quero reproduzir para ver como é que vai ficar. Vai ser isso aí que vai acontecer, tá? Então ela reproduziu na velocidade que eu pedi, certo? Parar aqui, beleza. E já inseri uma transição de slide. Se eu quiser aqui no outro slide algo diferente, eu vou ter que aplicar outra. Então, vou vir aqui. Se não estiver aparecendo aqui, eu vou em transição. Vocês vão ver que o nome do menu é movimento. Por quê? Porque a partir daqui a gente consegue fazer animação de objetos também. Nós vamos ver depois. E aí eu vou colocar aqui uma outra. Ó. Por exemplo, cubo. Vamos ver como é que é cubo. Vai fazer esse movimento aí, tá? Então, inserir outra transição e aqui eu vou colocar outra, que é mais simples, que é só deslizar, tá? Certo? Vamos lá então. Vou colocar algum conteúdo aqui para não ficar. E vou chutar alguns dados, tá? Eu não sei exatamente quais informações exatas aqui, mas eu vou chutar, tá? Então vou colocar aqui. Aqui eu quero colocar tópicos, por exemplo. Às vezes não vai estar aparecendo tudo, tá? Porque dependendo da tela, ele vai esconder ferramentas. Então pode ser que na de vocês apareça até mais ferramentas que a minha tela aqui, tá? Então vou colocar aqui um marcador para deixar isso aqui em tópicos. Então se a gente observar aqui, ele mostra, por exemplo, qual marcador ele vai usar para cada nível. Nível 1 de título, né, de tópico, nível 2, nível 3. Então tem os estilos que a gente pode usar aqui. Eu vou pegar esse que é o mais básico, vou colocar aqui. Ah, 22 milhões de habitantes. Não lembro quantos anos tem São Paulo, vou botar aqui 480 anos. Enfim, algumas informações aí, só para a gente distinguir, né? Aqui é mais difícil ainda, faço menos ideia ainda. Vamos botar aqui 2 milhões antes. Separar aqui para.
algumas informações aí, certo? E aí, digamos que eu queira inserir uma imagem aqui, tá? Vou inserir uma imagem aqui. Vou lá na guia inserir, e essa guia aqui ela é muito importante, é muito intuitiva, tudo que a gente quiser inserir de informação, de objeto, de coisas, né, no nosso slide, nós vamos usar a guia inserir. Então, é bem, é bem usual, né, é bem fácil, a usabilidade da ferramenta é muito boa. A gente é bem intuitiva, a gente quer inserir alguma coisa, vai inserir, quer formatar alguma coisa, vai formatar. É algo referente ao slide em si, slide, tá? Embora a Microsoft seja um pouco mais intuitiva, mas aqui também é bem bacana. E aí nós temos aqui algumas modalidades aí de imagem para inserir. Nós podemos fazer o upload, nós podemos pesquisar na web, utilizar o Drive, fotos, uma URL ou a câmera, tá? O bacana de pesquisar pela ferramenta do Google é que ele já vai evitar imagens com direito, né? Imagem que ele não vai mostrar todas as imagens que tem lá na pesquisa, ele vai mostrar as que são marcadas, que não foram marcadas com direitos autorais, né? Com direitos, tem licença de imagem. Então, vou pesquisar aqui, ó. Aqui é uma foto da cidade de São Paulo. Eu quero colocar aí na minha apresentação. Vou pegar essa aqui, é uma foto bem bonita. Vou inserir aqui. Então, bem fácil de inserir imagem, né? Vou pegar aqui imagem, vou inserir. Digamos que eu queira inserir mais imagens aqui. Vou lá em inserir de novo, imagem, e vou pesquisar. Ele já vai pesquisar, já vai estar direto na imagem que eu queria, né? Mas eu posso pegar aqui, ó, São Paulo, cidade, mapa. O mapa da cidade de São Paulo, né? Tem o do estado de São Paulo, já vem aqui, ó. Eu não faço nem ideia qual é, qual deve ser esse aqui. Pode ser esse. Vou desmarcar, posso selecionar várias, né, opções. Vamos pegar esse aqui e vou inserir, vamos ver aqui. Então aí, ó, apareceu. Acho que é esse aqui. Eu tenho o mapa aqui, tá? Só que eu quero organizar, por exemplo, olha só. O mapa aqui está ocupando espaço, né? Então, eu quero que essa imagem venha aqui na frente, ó, ela não vai ocupar espaço aqui do mapa. O que que eu faço? É bem simples, tá? Nós temos uma opção aqui que é, deixe-me lembrar o nome, organizar. Então, nós formos aqui com o botão direito, vai ter a opção aqui, a ordenar, organizar. E aí a gente tem 4 opções: trazer para frente, mover adiante, enviar para trás e enviar para o fundo. Trazer para frente vai trazer ela como primeira. Então, se eu tiver 10 imagens e ela for a última, ela vai pular lá para a primeira, né? Mover adiante vai fazer ela subir mais um. Ela vai escalar uma camada, ela vai uma camada acima, vai ir na frente da imagem que estava na frente dela. E eu vou ter que usar uma para cada imagem, para cada objeto que eu tenho na frente. Mover para trás, enviar para trás é o contrário, né? Vai enviar uma camada atrás, ela já está atrás, certo? E nós temos ainda a opção, opa, tá, ficou errado aqui. Nós temos ainda a opção aqui, que é trazer para enviar para o fundo, que é enviar a imagem para o fundo. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar essa imagem aqui, trazer para frente, ela vai vir aqui na frente, ou eu poderia pegar essa aqui e enviar para o fundo, e ela ia ficar atrás, tá? Eu posso trazer aqui 2 imagens. A mesma coisa serve, essa mesma dica serve se eu tiver que fazer isso com texto. Então, por exemplo, se eu tenho algum texto aqui, eu vou botar um texto maior aqui, que eu queira que fique São Paulo, estado de São Paulo. O que que acontece aqui?
o texto ficou atrás, né, porque a imagem foi a última que eu inseri, então ela vai colocando em camadas, ela está por cima do texto. Se eu quero o texto para frente, ou eu posso enviar a imagem para o fundo, ou eu posso trazer o texto aqui para frente, tá. Vou ordenar aqui o texto e vou trazer ele para frente. Então vai ficar na frente aí da imagem. Só que olhem só, eu não consigo ler se esse texto ficar aqui na frente. Então não ficou bacana, né? Vou arrastar a imagem para um outro local aqui. Vamos deixar essa imagem aqui um local bacana, que lá não dá para ler, né? Eu vou apagar porque isso aqui, certo? Então assim eu consigo ordenar a imagem. Fica a dica aí, tá? Por exemplo, eu quero colocar uma imagem de fundo. Se eu for colocar aqui, ó, por exemplo, plano de fundo, se eu for escolher uma imagem, né? Eu posso pesquisar aqui imagens do Google. Vamos pesquisar aqui Fortaleza. Pegar com a imagem de Fortaleza. Parece ser um lugar bem bonito. Vou inserir aqui. E ele vai colocar a imagem de fundo, né? Olha lá, colocou a imagem de fundo. Aí beleza, tudo que eu colocar aqui na frente, tudo que eu configurar aqui na frente, nesse slide, vai ficar na frente dessa imagem, porque ela está definida como fundo, certo? Porém, às vezes a gente pode fazer o seguinte, eu posso vir aqui e inserir uma imagem, né? Vou pesquisar aqui uma imagem, vou pegar aqui Fortaleza, vou pegar uma outra imagem diferente dessa daí, vou pegar essa aqui, vou inserir ela aqui, e eu vou querer colocar essa imagem aqui como fundo. Aí eu vou lá e coloco aqui, ó. Beleza. Só que aí ela está na frente do meu texto. Então, muitas vezes a gente pode se confundir, tipo, opa, desapareceu tudo, eu não consigo mais pegar meu texto, não consigo mais pegar outra imagem, outros objetos que eu tenho aí. Por quê? Porque a imagem está na frente, tá? Então, o ideal é usar a opção lá de plano de fundo para colocar a imagem de fundo. E aí, essa aqui, no caso, eu teria que fazer o quê? Neste caso aqui, ordenar, enviar para o fundo. E ele vai ficar lá no fundo, tá? Beleza? Opa. Deletar aqui. Aqui também, ó, não consigo ler. O que que eu vou fazer aqui para mim conseguir ler esse texto aqui? Eu posso colocar a cor branca? Nesse caso aqui, posso colocar a cor branca na fonte, mas aí fica a minha dica. O branco também não vai facilitar a leitura aqui, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Ele ficou melhor que o preto, mas ainda assim confunde, porque tem muita coisa branca aí no fundo, né? O que que eu sugiro aqui fazer? Posso até deixar a cor preta aqui. Vou mudar o fundo dessa caixa de texto aqui. Vou vir aqui, né? Vou pegar aqui uma cor branca, ó. Mudou aqui. Só que eu vou editar, né? Eu vou aqui em personalizado e eu vou colocar uma transparência, né? E aí eu consigo ler. Aí fica mais bacana, consigo. Aqui esse quadro aqui também vou colocar aqui, ó. Para colocar personalizado, já vou colocar aqui branca. Vou deixar um transparente ali, ó. Não é tão fácil de ler, né? Teria que deixar mais forte esse aqui. Mas é o jeito que dá para usar aqui também, beleza? Fica essa dica aí para vocês, tá? Vamos lá então. Seguindo aqui a sequência. Ah, tá. Fontes. Então, as fontes, deixa eu ajeitar esse aqui para a gente conseguir ler bem. E aí eu vou mostrar aqui para vocês as fontes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem interromper, pode pedir aí, fiquem à vontade, tá? Então aqui, vou vou alterar a fonte disso aqui. Eu posso fazer isso lá no slide mestre, tá? Então, se eu for lá em slide, editar mestre, vier aqui, ó, nesse aqui, por exemplo. Eu quiser, eu tenho uma fonte bacana que eu quero. Eu vou vir aqui, ó. Tem Arial, né? E tem várias fontes aqui. Várias fontes. Tem algumas que eu já usei, né? Vocês vão ver aqui que não tem
disponível para vocês aí, porque eu já usei. Da onde que eu usei essas fontes? Eu vim aqui em mais fontes. E aí o Google, ele tem um site chamado Google Fontes. Vai ficar a dica aí para vocês, ó. google.com, acho que é barra fontes. Acho que é isso. A gente tem o Google Fontes. E tem um monte de fonte gratuita para vocês utilizarem. Então, vamos pegar aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui é mais difícil no. Show, vamos ver aqui. Ah, não vai ter aqui, vamos ver aqui. Ó, fonte que procurei, Love. Então tem uma fonte que eles colocaram o nome como Love, então já imagino que seja uma fonte mais bonitinha e tal, né? Então olha só, que é uma fonte mais enfeitada, escrito emendado, para alguma coisa específica, né? Porque a gente não vai usar isso aqui. Que é uma fonte diferente, assim. Então tem um monte de fonte que a gente pode usar aqui no Google Fontes. Achou a fonte que quis, de milhares e milhares de fontes que tem, uma mais legal que a outra. Então achei uma fonte bacana aqui. Vou deixar essa dica super legal aqui para vocês. Gostei dessa, por exemplo. Um exemplo, tá? E aí tem aqui, ó, Download Family. Vou botar em baixar. Ele vai baixar o arquivo. Baixar o arquivo. E aí vai abrir assim, ó. E eu posso vir aqui e instalar a fonte. Ele vai abrir assim, ó. Isso aqui, ó, do Windows mesmo. E vou instalar. Ele vai instalar a fonte, tá? Instalou, beleza? Fechou? E aí eu vou ter disponível, por exemplo, lá no Word, no PowerPoint, enfim. Aqui no apresentações, a gente não precisa instalar. Já vem disponível. Só tenho que achar a fonte que eu quero, né? Então tenho várias aqui, ó. Tem algumas que eu gosto muito. Por exemplo, essa Ubuntu é uma fonte que eu uso bastante, está selecionada já, né? Essa Roboto é uma fonte que eu adoro, uso bastante, certo? E eu posso pegar aqui a fonte de acordo com a apresentação que eu estou usando, né? Eu só não gosto de exagerar, tipo, fonte desse jeito aqui, fonte assim, já é um pouco demais para mim. Devido aquilo que eu passei para vocês no início, né? Evitar usar fonte muito. As que tem aqui, ó, são as fontes que já estão instaladas aí, que já estão disponíveis para mim. Então, digamos que eu queira esta fonte. Vamos pegar uma aqui. Essa aqui, ó. Vou pegar essa aqui, vou dar um OK. E ele mudou a fonte aqui. Só que aí, né? Vamos dar um jeito nessa fonte aqui, porque ela não fica legal assim, tá? Aqui vai ficar, ó. Toda a fonte vai ficar desse jeito aí. Tá? Aqui já ficou alterado, né? Eu alterei ela aqui, alterou em todos então, certo? E aqui também, se eu quiser alterar a fonte, tá como Arial, vamos pegar a que eu gosto bastante, que é a Roboto. A Roboto é uma fonte que é muito legal. Beleza. E tá aplicada a fonte, né? Então, para fechar aqui, eu vou fechar o slide. E já ficou a fonte aí que eu queria. Já está configurada a fonte que eu escolhi lá. Então, o bacana, essa é uma vantagem muito grande aí do apresentações para o PowerPoint, porque o PowerPoint a gente tem que baixar a fonte, instalar para poder usar. E ele vai usar as que tem no computador instaladas. Ou apresentações, ele já oferece aqui a gente acessar o Google Fontes, né? Tem bastante coisa lá para usar. Beleza? Vamos lá então, dando sequência. Tá, vamos trabalhar aqui, deixa eu inserir um novo slide aqui. Vamos inserir algumas coisas aqui. Então, a gente pode inserir, por exemplo, nós temos aqui as opções, né, que a gente também tem aqui, algumas delas, tá? E aí eu gosto de mostrar isso aqui que é bem bacana, porque a gente não vai ficar aqui inserindo texto, né,
a live inteira, eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, eu gosto muito de brincar com o meu slide, fazer uma apresentação aí, criar um modelo bacana, tá? Criar um modelo bem legal aí de slide. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Digamos que eu esteja fazendo isso, poderia fazer isso no slide mestre, né? Vou fazer aqui o slide de capa aqui. Então, eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. O meu plano de fundo aqui eu vou deixar uma cor preta, pode ser. Não, cor preta não, é mais difícil de ver. Vou deixar assim. Então eu vou fazer aqui, eu quero criar personalizar, quero criar uma abertura para mim, uma capa para os meus slides que seja um padrão, que eu vou poder usar sempre. Vou pegar aqui uma forma, então, por exemplo, pegar essa forma aqui e vou inserir aqui, ó. Inserir a forma aqui e vou fazer isso aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com a criatividade agora aqui, por exemplo. Não tem problema se tá indo lá para fora lá, né, do slide, ó. Não tem problema, tá? Sem problema isso aqui. E vou mudar a cor disso aqui. Essa aqui eu vou pôr uma cor cinza. Vou pegar esse mesmo aqui, vou colar aqui, vou diminuir. Então, olhem só. E aqui, se precisar, dá para diminuir o zoom, né? Deixa eu ver onde que vai aqui para diminuir o zoom do slide mestre. Será que aqui diminui só do mestre? Tá aqui 50%. Aí, vou mudar aqui, ó. Olha, show de bola. Vou pegar esse aqui, deixar aqui e vou botar outra cor. Vamos ver o resultado que vai dar aqui. Vamos botar uma outra cor, um pouquinho mais clara. Deixar a borda aqui transparente, né? E vou botar uma outra cor aqui mais clarinha ainda. E já vamos ver o resultado aí, o que está acontecendo aqui. Então ficou aí 3 cores, né? O que vai acontecer aqui? Notem aqui como o slide está ficando, ó. Olhem como ele está ficando aqui no lado de cá. Né? Eu estou criando, então, utilizando formas, eu estou criando um fundo. Eu tenho que lembrar que o meu slide só vai aparecer essa parte branca aqui do fundo, tá? Então, deixa eu fechar aqui para vocês verem como é que ficou, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui aparece, mas na hora que eu apresentar, né? Olha lá, ó, não aparece tudo. Vai ficar assim. Então eu consigo personalizar, por exemplo. Consigo colocar uma imagem aqui de fundo, como a gente fez antes. Consigo inserir outros elementos. Então, se eu vier aqui, ó, isso eu gosto de brincar bastante. Eu acho que deixa o nosso slide bastante característico, bastante nosso, tá? Vou pegar aqui essa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, sempre que aparecer esse ponto amarelinho aqui numa forma, é porque a gente pode editar ele assim, ó. Posso fazer isso aqui, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vou girar isso aqui. Deixar ele mais ou menos aqui na mesma... Que não é fácil. Mesmo ângulo.
Aí, beleza. Vou colocar aqui só para enfeite. É que eu posso trabalhar, brincar com a cor, né? Vou colocar essa cor aqui, inverter ele aqui, colocar esse outro aqui. E aqui eu vou colocar outra cor. Vou pegar essa cor aqui. Aí vamos tirar o contorno, né? Deixa transparente aqui, deixa transparente. Esse aqui só tem que encurtar um pouquinho. Ficar igual aí. E aí eu consigo brincar, né? Então aqui, por exemplo, tá aparecendo tudo para mim. Vou mudar o zoom aqui, 100%, né? Como é que ele vai ficar lá na hora de apresentar? Então apareceu aqui como se eu tivesse personalizado, né? Vou ter que fazer mais direitinho, melhorar aqui, né? Esses detalhes, mas olha só, eu consigo criar uma apresentação personalizada aí para mim, uma capa personalizada. Isso eu gosto de fazer bastante, é bem legal, tá? Vamos lá então. Próximo item. Vou aproveitar aqui o objeto que eu não consigo pegar, vou inserir um outro objeto aqui. Deixa eu colocar aqui, quadrado. E esse quadrado aqui, então, eu vou colocar uma animação nele, tá? Para colocar animação, então, seleciona ele aqui, tá? E aí eu vou aqui em formatar, deixa eu lembrar, porque é muito tempo aí com o PowerPoint. Aqui, inserir animação, tá? E aí eu vou inserir uma animação nesse cara aqui, ó. Então aqui vai ter a opção aqui de adicionar animação. Então ele tem uma aqui, ó, por exemplo, surgimento. Quando a gente clica, ele vai surgir, né? Então vou clicar em cima, eu posso fazer aqui, eu posso mudar. Vou botar aqui -1, né? Entrar pela direita. Quando clica ou depois do anterior ou com o anterior. O que que acontece aqui? Se eu colocar, isso é bem importante para animação, tá? Se eu colocar mediante clique, só vai animar, só vai aparecer quando eu clicar. Se eu colocar depois da anterior, ele vai pegar a animação que tinha antes e vai colocar ele depois. Acabou a animação, ele coloca. Como a gente não tem nenhuma outra animação, a gente tem o quê? Transição de slide. Então, o slide apareceu, depois que ele terminou de aparecer, vai aparecer isso aqui, certo? E com o anterior, vai ter uma animação, no caso, a transição de slide, e ele vai aparecer junto. Então, vamos testar aqui, ó, mediante clique, né? Eu vou apresentar, cliquei, apareceu, beleza? Vamos mudar aqui, ó. Depois da anterior, vamos apresentar, terminou de abrir o slide, ele apareceu. Com o anterior, ele vai aparecer junto, na hora que estiver aparecendo o slide, ó. Já vem junto, certo? Então, são as três formas aí. E aí a gente tem aqui, por exemplo, se for texto, vai aparecer por parágrafo, né? A velocidade, tá? E vai depender muito da animação aí que a gente está utilizando, certo? Vai aparecer algumas características diferentes, ok? Então, para animar objetos, inclusive texto, deixa eu pegar aqui e colocar aqui para vocês, ó. Vou adicionar animação. Vou botar aqui, tem surgimento, né? Vamos ver, surgimento. Com o anterior. Vou botar aqui por parágrafo, né? Vou botar aqui mais lento. E vamos reproduzir. Então, se o texto tiver mais de um parágrafo, ele vai surgindo conforme o parágrafo, certo? O que mais que a gente pode colocar aqui no nos nossos slides? Nós podemos inserir ainda áudio,
e vídeo. Então deixa eu inserir um novo slide aqui. Deixa eu deletar estes itens aqui. E a gente pode inserir aqui vídeo, tá? Pode ser vídeo do Drive. Eu não vou mostrar exatamente toda a forma de fazer, porque é bem simples, tá? Então, posso pegar, copiar o link do vídeo, posso pesquisar o vídeo no YouTube, eu posso pegar aqui um do Drive, né? Então, por exemplo, aqui no YouTube eu vou pesquisar. Vou pegar aqui formas. Então, vai aparecer aqui formas, enfim, né? Clico nele, vou selecionar, vai inserir aqui um vídeo. E aí eu posso organizar aqui como eu achar melhor na página, tá? O legal é que a gente consegue controlar aqui, ó, quando vai começar e quando vai terminar o vídeo. Então, tem um vídeo muito longo. No PowerPoint, a gente tem que inserir o link lá e ele vai abrir a página para reproduzir o vídeo. Aqui, ele reproduz o vídeo direto no slide, né? Sem precisar baixar. E a gente consegue escolher quando ele vai começar e quando vai terminar, sem esforço nenhum, né? Então, é uma outra vantagem que eu vejo aí mediante o PowerPoint. Professor, Aí. se você clicar nesse vídeo agora, vai transmitir para nós o som dele ou não? Este vídeo aqui, É. não, eu preciso compartilhar com vocês aí de forma diferente a minha Ah, tela, tá. para poder Sim, transmitir o som. Mas se você sim. quiser, eu posso fazer. Não, não. Isso, eu só tinha uma dúvida se colocando direto ele ali ele funcionava, mas não, né? Eu tenho que ir lá no YouTube e puxar ele de lá, né? Não, ó, vamos ver aqui, ó. Vai apresentar. Então ele já está aqui, ó. Eu só tenho que dar play e deixa eu mostrar aqui para ti. Eu vou É, fazer mas um ele teste. não vai sair o som dele. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que eu só tenho que compartilhar de forma diferente, na verdade, aqui, ó. Quando eu vou compartilhar pelo Meet, tem três opções: a tela inteira, uma janela e uma guia do Chrome, tá? Então, se eu compartilhar uma guia do Chrome, que é o que eu vou compartilhar agora, aí eu consigo transmitir som. Então, agora vocês estão vendo a minha guia aqui, né? Então, se eu der um play aqui no vídeo, ó, Baby First, clique no botão de inscrição abaixo. escutaram? Sim, escutamos. Beleza. Então, é isso aí. Mas ele vai reproduzir todo aqui no slide mesmo, com o som e tudo. Obrigada. Beleza. E aí eu tenho as opções aqui, reproduzir automaticamente, ao apresentar, então quando começar ele já vai reproduzir, desativar o áudio, se eu quero só ver a imagem, por exemplo, eu posso desativar o áudio, né? Deixar sem. E aí tem outras aqui, opções, tamanho da rotação, tem configurações mais específicas aqui para, né, para a gente configurar no caso do vídeo, tá? Beleza? Deixa eu só diminuir ele aqui, botar aqui de cantinho. E ainda posso inserir aqui, que eu acho interessante, o áudio, né? Então a gente pode pegar lá, por exemplo, deixa eu fechar aqui, vou pôr ele aqui no primeiro. Vou inserir um áudio. Então eu posso baixar a música, eu posso gravar um podcast, eu posso gravar a minha apresentação, né? E depois eu posso inserir o áudio aqui. Como que eu faço isso? No PowerPoint, a gente consegue gravar a apresentação, o áudio, enquanto a gente está testando a apresentação. Então, agora eu iria começar a gravar a apresentação, gravar o áudio. Aqui, né, fazer uma apresentação narrada, como disse. Aqui já não, aqui a gente vai ter que fazer diferente. Minha sugestão é, coloca a apresentação na tela e vai narrando e vai explicando no teu ritmo e gravando o que você está falando. E depois simplesmente adiciona o áudio aqui e configura a passagem dos slides no mesmo, sincronizado com o áudio, né? Eu vou botar uma música aqui, né, que eu tenho aqui no Drive, só para mostrar que a gente pode configurar essa música. Por exemplo, eu quero que essa música aqui ela toque durante os slides, né? Eu não quero que ela acabe quando eu começar
o próximo slide. Eu quero que ela vá tocando enquanto eu estou apresentando. E aí eu posso configurar ela aqui. Então, eu vou deixar aqui o volume baixinho, né? Só para ter uma música aí de fundo. Acho que até 30 é muito alto. Ela vai iniciar automaticamente. Quando começar a apresentação, vai iniciar. Eu quero ocultar o ícone, não quero que esse ícone apareça enquanto eu estiver apresentando. Repetir o áudio. Não, não quero que repita. Toca uma vez e deu. E quando alterar o slide. Não quero que pare, ela vai continuar tocando enquanto eu estiver trocando de slides, tá? Vamos verificar lá, ó. Então começou a música aí, bem baixinha. Eu vou deixar um pouco só para vocês conseguirem escutar. Vocês estão escutando? Devem estar, porque está meio alto. E aí eu posso passar o slide sem problema. Tá? Consigo passar o slide e a música vai continuar tocando. Então tem as transições, né? Ele não começou sozinho, como eu deixei configurado lá. Isso aí. Dá umas travadas no áudio aí, porque por causa da transmissão, né? Mas ele não vai ficar travando assim quando a gente usar, tá? E isso aí. Terminando aqui, então, eu esqueci, né? Antes de configurar, a gente tem aqui para configurar o nome. Isso aqui é um padrão, né? Sempre vai configurar o nome aqui da nossa apresentação. E aí a gente vai em compartilhar, se eu quiser compartilhar com alguém, tá? Compartilhar vai ser basicamente igual em todas as ferramentas aí do Google. Então tem aqui compartilhar, e aí tem as opções aqui. Então eu posso adicionar pessoas e grupos, colocando o e-mail aqui. Então, por exemplo, vou compartilhar com a Karine. Karine, aqui, Karine, acho que é esse ainda. Tu lembra ainda teu e-mail de estudante, Karine? Sim, é bem isso daí. É esse aqui ainda? Uhum. Beleza. Então, esse aqui, vou compartilhar com ela. Eu vou dizer se ela é leitora, comentarista ou editora. Leitora vai poder abrir o slide, vai poder ver, né? Comentarista vai poder abrir o slide e fazer comentários nele, adicionar comentários. E editor pode abrir e pode mexer no slide, certo? E aí eu posso escolher aqui, ó, notificar pessoas. Então, todas as que eu adicionar aqui, né, no caso a Karine, vão receber uma notificação que eu compartilhei e que agora elas têm acesso, né, a esse slide aqui, essa apresentação, tá? Deixa eu fechar aqui. Outra opção de compartilhamento é assim, copiar link. Somente pessoas adicionadas podem abrir esse link. Então, eu não adicionei ninguém aqui, e aí não vai poder, né? Deixa eu clicar aqui, ó. E aí tem outras opções aqui, tá? Então, quando eu cliquei no link, vai aparecer isso aqui, ó. Restrito, somente pessoas adicionadas, todos que têm aqui no Senai, qualquer pessoa neste grupo com este link, então não há qualquer pessoa que vai poder achar esse meu slide aqui, minha apresentação. Essa pessoa vai ter que ter o link para fazer isso, tá? Qualquer pessoa com o link. Então, qualquer pessoa na internet, se eu compartilhar lá, a pessoa achar lá na internet, lá pesquisando no Google, ela vai poder acessar, certo? Eu vou deixar aqui restrito, tá? Somente pessoas adicionadas, vou concluir, não adicionei ninguém, enfim, né? Ninguém vai poder mexer aqui na minha apresentação, a não ser que eu compartilhe, certo? Até agora, alguma dúvida aí, pessoal? A Gorete pediu. Ah, já respondi, beleza. Isso, para colocar som no slide. É bem tranquilo, tá? Bem fácil de fazer.
E aí, para encerrar, eu vou utilizar esse mesmo slide, a gente tem aqui várias ferramentas, né, várias opções aqui, não vai dar tempo da gente ver planilhas, então no Tira Dúvidas aí também eu não sei se sou eu que vou trabalhar esse Tira Dúvidas com vocês, mas se for, prometo passar aí o planilhas, tá? A gente tem aqui então as opções de linha, para quem gosta muito de fazer, eu gosto bastante de trabalhar com diagramas aqui, né? Então posso utilizar aqui bastante as linhas. A gente tem uma ferramenta chamada Jamboard no Google, nas aplicações do Google, nessas aplicações aqui, que é do G Suite, só que eu não gosto muito do Jamboard, tá? Por que que eu não gosto do Jamboard? Porque ele é bastante limitado. Então, eu gosto de trabalhar com os alunos sempre que eles forem criar diagramas, utilizar ou o PowerPoint mesmo, ou utilizar o Google Apresentações, que facilita bastante aí na hora de criar diagrama, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma linha, tem vários tipos, né? Tem a linha reta, a seta, conector angulado, curvado, curva mesmo, polilinha e rabisco, tá? Qualquer uma dessas aqui que eu usar, então vou pegar aqui, por exemplo, o curvado. Quando eu passar em cima da imagem, ele vai mostrar para mim os cantos aqui em que eu posso inserir. Eu posso clicar aqui, ó, ele vai colocar um conector. Quando eu puxar para o próximo aqui, ó, ele deixa eu fazer isso aqui. Então é bem bacana que eu consigo movimentar aqui, ó, e depois eu também consigo alterar a curvatura, olha só. Consigo alterar a curvatura aqui dessa linha, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar para cá. Deixa eu ver, deixa eu puxar esse mais para baixo, esse aqui tem que vir aqui. É que eu consigo alterar a curvatura da linha, certo? Vou pegar de novo aqui, ó. Vem aqui. Eu vou inserir aqui. Conforme, dependendo de onde está, né? Ele não vai deixar alterar a curvatura aqui. Vou tentar pôr mais pertinho. Não deu. Mas tudo certo. Aí eu consigo criar diagramas, né? Eu posso, sempre que eu selecionar um objeto aqui, eu posso alterar, tá? Então, observem que sempre que vocês selecionarem algum objeto, vai aparecer aqui ferramentas adicionais, ó. Vou clicar nesse, vai aparecer aqui. Eu posso, o fim da linha pode ser uma seta, tá? Então sempre posso colocar essas alterações aqui, ó, certo? Posso alterar a cor da linha, tá? Então, cor da linha. E bem tranquilo aí quanto às ferramentas, né? Então sempre vai aparecer essas opções. E aí tem opções também de formatação e animação e tudo mais que a gente pode utilizar, certo? Bom, esse é o Google Apresentações, tá? Como eu falei para vocês, ele não é tão completo quanto o PowerPoint, mas dá para a gente fazer umas apresentações bem legais aí. Eu, infelizmente, fiz um Frankenstein aqui com vocês, tá? Só para mostrar todas as funcionalidades. A minha intenção, confesso que era criar uma apresentação completa aí com vocês, mas pelo, por ter tantas funcionalidades para mostrar, eu não consegui pensar na hora aqui nada que fosse tão complexo para botar tanta coisa assim. Ah, espero que eu tenha mostrado aí bastante coisa nova para vocês, bastante útil, que vocês utilizem e cheguem também para tirar dúvidas com bastante dúvida, que é uma ferramenta muito legal. O Apresentações ele quebra muito galho, eu gosto bastante. Sempre que eu tenho que fazer alguma coisa que não é muito complexa, eu recorro a ele e prefiro utilizar ele que o PowerPoint. Deixo o PowerPoint lá para quando é uma apresentação com necessidade de mais recursos, recursos mais avançados, certo? Nós temos aí 5 minutos do tempo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, querem ver mais alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar, tá?
Tem algo que vocês queiram usar em apresentações de vocês, que vocês nunca conseguiram, querem saber se dá para fazer aqui, querem que eu demonstre como é que faz? Pode ser para uma área específica, né? Algum professor de alguma matéria específica quer pedir, pode ficar à vontade. Professor, Oi. se eu coloco, por exemplo, um texto de espanhol ali, Aham, e eu tenho o áudio dele, certo. como que eu faço para colocar o texto e somente o áudio daquele texto? Tá. Então vamos pegar aqui, por exemplo. Deixa eu pesquisar aqui qualquer coisa, tá? Vou pesquisar aqui espanhol. Vou achar um texto aqui de espanhol. Vou pegar do Wikipedia. Os professores adoram Wikipedia, né? Vou inserir aqui uma caixa de texto. Vou até deixar assim essa cor de fundo aqui que eu gostei, ficou bacana. Vamos aumentar a fonte aqui. Texto. Vou só pôr a fonte aqui, certinho. Então tem o texto aqui, por exemplo, que a prof pediu aí. E eu posso colocar aqui, então, um áudio. Vou aqui em inserir áudio, ó. Inserir áudio. E vamos fingir que esse aqui é o áudio, né? O áudio aí do espanhol, que é só daquele texto ali. Vou inserir aqui e ele vai aparecer aqui, ó. Apareceu aqui. O que vai acontecer aqui? Aqui eu posso configurar, né? Então, o que eu vou configurar nele? Então, eu posso que ele vai iniciar ao clicar ou automaticamente. Automaticamente, ele vai iniciar quando esse slide aqui aparecer. Então, deixa eu vir aqui no primeiro que eu tinha colocado, eu vou excluir ele, eu vou deletar ele, vou deixar só esse aqui, só para vocês verem. E aí, ele vai iniciar automaticamente. Vou deixar o som um pouquinho mais baixo, que antes estava bem alto aqui para mim. Vou deixar aqui o volume 20, tá ótimo. Eu posso ocultar o ícone, né? Ou deixar o ícone, por exemplo, eu quero deixar isso aqui para que possa ser controlada a reprodução, né? Para a pessoa que quer ouvir de novo e tudo mais, posso deixar aqui. Então não vou ocultar, vou deixar. Ou se eu quero repetir o áudio, que ele fique repetindo, né? Acabou, repete, né? Eu não quero deixar para repetir. Vou pegar aqui e vou parar quando alterar o slide. Beleza, ele vai parar. Vou deixar marcado. Vai parar quando alterar o slide. O que quer dizer isso? Que ele não vai ficar falando quando mudar o slide. Então, imagina que tu queira colocar ali para praticar a pronúncia, né? Daquele texto ali. Para que a Isso, pessoa ouça isso, né? sim, Então, obrigada. e aí eu vou colocar aqui. Quando eu apresentar, quando chegar aqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a tocar o slide aí. Então, começou a tocar a música, vocês devem começar a ouvir já, que ela começa baixinha. Imagine que seja falando aí o texto em espanhol, né? Ou português, não sei como eu preferir, né? Na atividade. E aqui, digamos que o aluno esteja utilizando o slide, ele vai ter a opção de pausar, ele tem a opção de voltar, de escutar de novo. Então, se a gente deixa habilitado lá para mostrar o ícone, então vai ter controle aqui, tá? Vai poder voltar e vai ter isso disponível aqui. A pessoa que ela tem o poder lá de visualizar o slide, visualizar e fazer comentários, ela vai poder também fazer isso. Ela não vai poder mexer, alterar o slide, mas ela pode reproduzir, mexer nele. Então é uma atividade, uma ferramenta bacana para usar aí com os alunos. Deixa eu sair aqui para parar a música. É isso? Sim, professor, muito obrigada. Dispõe. Pessoal, o tempo da live aí chegou no fim, tá?
Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado com coisas novas aí. Qualquer coisa teremos também o Tira Dúvidas e a live está gravada. Beleza? Muito obrigado.